A aula de hoje está no fascículo número 23 do Telecurso 2º Grau. Fundação Roberto Marinho, em convênio com a Fundação Padre Anchieta, apresenta Educação Permanente. Telecurso 2º Grau. Atualização de conhecimentos. Exames supletivos. Você já foi informado no programa anterior, um fio percorrido por uma corrente elétrica colocado numa região em que há um campo magnético fica sujeito à ação de forças. Os instrumentos capazes de aproveitar estas forças são chamados motores elétricos, como você viu nas imagens que abriram este programa. Os motores elétricos são atualmente essenciais à tecnologia industrial e integram o dia a dia da vida nas cidades. Ao final desse programa, você certamente estará entendendo melhor como funcionam os motores elétricos. Eles são consequência da aplicação de forças que resultam da interação entre campos magnéticos criados por ímãs e por correntes elétricas. E essa interação é o nosso assunto de hoje. No programa passado, você ficou sabendo o que é campo magnético de um ímã. E então soube que o campo magnético é uma região dentro da qual é exercida uma atração sobre objetos feitos de ferro, de níquel, de cobalto e de algumas ligas desses metais. Com uma pequena agulha magnética, pode-se sondar a região atingida por um campo magnético. Para isso, nós colocamos a agulha em diferentes pontos do campo. E assim, nós conseguiremos como que um mapa do campo magnético se assinalarmos em cada ponto a direção que a agulha magnética indica. Agora veja a seguir uma descrição mais detalhada de campos magnéticos. Um ímã interage com objetos ferromagnéticos e com a agulha de uma bússola. Em cada posição ao redor do ímã, a agulha da bússola toma uma determinada direção. Podemos conhecer a posição da agulha da bússola em cada ponto dessa região, colocando um certo número de bússolas em torno do ímã. Note que em cada ponto a direção assumida pela agulha da bússola é diferente. Se quisermos conhecer essas posições para um grande número de pontos em volta do ímã, podemos usar limalha de ferro, que também se orienta no campo magnético produzido pelo ímã. Vamos fazer isso colocando sobre este ímã uma placa e utilizaremos então limalha de ferro para mapear o campo magnético em torno do ímã. Veja, com a limalha vamos cobrir a região Notem que a configuração determinada pela limalha é tal que ficam definidas linhas que saem de um polo e chegam ao outro polo. Costuma-se definir um sentido para essas linhas do campo magnético de um ímã. E esse sentido é tal que as linhas de campo saem do polo norte e chegam ao polo sul. Então, este sentido é do polo norte para o polo sul.
E em cada ponto, a agulha da bússola assume posições que são tangentes a essas linhas determinadas pela limalha nesse campo magnético. Acabamos de mapear o campo magnético produzido por um ímã de barra. Mas nós já vimos que uma corrente elétrica percorrendo um condutor também produz um campo magnético. E esse campo magnético também pode ser mapeado da mesma forma que o foi para o ímã de barra. No caso, temos aqui um condutor reto, percorrido por uma corrente elétrica fornecida pelo gerador de corrente. Com a agulha da bússola, podemos analisar esse campo ao redor do condutor. Note que em cada ponto, a direção assumida pela agulha da bússola é sempre ortogonal ao condutor. O campo magnético criado por este condutor dá uma configuração de linhas que são circunferências em planos perpendiculares ao condutor e com centro sobre o condutor. O sentido desse campo magnético produzido pelo condutor retilíneo pode ser determinado através de uma regra prática que consiste em indicar a direção da corrente que percorre o condutor com o polegar. E os dedos da mão dão a indicação do sentido das linhas do campo magnético. Se a corrente está percorrendo o condutor neste sentido, então o campo magnético tem sentido, as linhas de campo têm sentido indicado pelos dedos da mão. Se a corrente percorre neste sentido, para baixo, então o campo magnético tem sentido para lá. A gente agora pode concluir que um campo magnético é uma grandeza vetorial, porque tem em cada ponto do campo uma direção, devendo ter também um sentido e um valor. O vetor indução magnética é representado pela letra B. O sentido do vetor indução magnética num ponto é determinado por convenção como o sentido que vai do polo magnético sul para o norte da bússola, quando ela é colocada no ponto considerado do campo. Agora você poderá ver o espectro de um campo já demarcado o sentido de suas linhas de indução. No caso de um ímã, você vai ver agora, fica assim. Observe aqui que as linhas vão do norte para o sul. E estas setas nestes pontos estão indicando os vetores indução magnética nos vários pontos, sempre indo do norte para o sul. Vamos agora ver como determinar o sentido do vetor indução quando o campo é criado por uma corrente. Nesta figura que vocês veem aqui, está representado um fio e o sentido da corrente é para cá. Então, se a corrente é para cá, nós utilizamos essa regra. O dedão aponta o sentido da corrente e o sentido das linhas de campo seria este. Veja isso. Eu vou desenhar visto de cima. Suponha que o fio esteja aqui e que a corrente esteja saindo para cá do plano da lousa. Então, as linhas do campo seriam mais ou menos assim. Seriam linhas circulares, seriam circunferências concêntricas. Então, se a corrente é para cá, o sentido do campo seria para cá. Então, o sentido dessas linhas seria este. Quando o campo magnético for constante, será representado por linhas de forças paralelas. Veja. O vetor indução tem o mesmo módulo, mesmo sentido e mesma direção em todos os pontos deste campo. Ainda no programa de hoje, você poderá acompanhar uma experiência mostrando o que acontece com uma corrente elétrica
colocada num campo magnético deste tipo que você viu agora. Você já sabe que um ímã cria um campo magnético capaz de desviar uma agulha magnética. Você também já tomou conhecimento de que uma corrente elétrica produz um campo magnético também capaz de mudar a direção de uma agulha magnética. Isso é, uma corrente elétrica pode comportar-se como um ímã. O que poderá acontecer a uma corrente elétrica quando colocada num campo magnético? O condutor da corrente elétrica será desviado pelo ímã? Ou o ímã será desviado? O que acontece? Acompanhe a experiência e as explicações a seguir. Vamos ver como é o efeito deste campo magnético sobre corrente elétrica de um condutor. Para isto, montamos uma experiência com um condutor especial que contém uma parte reta dentro de um ímã que cria um campo magnético. O campo magnético criado por este ímã é perpendicular ao condutor e tem o sentido para baixo. A corrente que vai percorrer este condutor será fornecida pelo gerador de corrente e temos aqui a saída positiva, o que nos diz que a corrente percorre o condutor neste sentido. Vamos ligar e ver o que acontece. Novamente. Então, sobre este condutor, agiu uma força que o deslocou para fora. Vejamos o que ocorre se invertermos o sentido da corrente que percorre esse condutor. Agora a corrente percorre este condutor neste sentido. Então, vejamos o que ocorre. Agora o condutor é deslocado para dentro do ímã. Voltemos à posição anterior e vamos ver o que ocorre se invertermos a polaridade do ímã. Na situação inicial, o condutor sofria um deslocamento para fora quando este polo indicado por vermelho estava na parte superior. Agora ele sofre um deslocamento para dentro do ímã. Há uma regra prática para determinarmos o sentido de deslocamento do condutor nessas condições. Consideremos a situação inicial e vamos identificar os sentidos da corrente e do campo magnético. O campo magnético tem sentido de baixo para cima e vai ser indicado pelo dedo médio da mão direita. Nesta situação, a corrente percorre o condutor neste sentido e vai ser indicado pelo indicador. A força que aparece sobre o condutor é indicada pelo sentido do polegar. Então, o campo magnético, corrente e força que desloca o condutor. No caso da corrente ser invertida, então o sentido será este e a força será para dentro do ímã. Então, um campo magnético age sobre uma corrente elétrica, produzindo um deslocamento no condutor. Assim você teve hoje informações básicas sobre o princípio do funcionamento de máquinas e motores elétricos. Este princípio está baseado nos estudos sobre interação entre campos de ímãs e correntes elétricas, que você começou a conhecer no programa de hoje. Agora, estudando no seu fascículo, você vai obter informações que ainda lhe faltam para responder à pergunta-chave de hoje. Como a corrente elétrica faz girar os motores? Lembre-se, toda sexta-feira é dia de fascículo novo nas bancas. Os fascículos atrasados podem ser adquiridos pelo reembolso postal.
Escreva para o Telecurso. Caixa Postal 54-151, São Paulo.